E aí, gente, meu nome é Bob. Nesse vídeo eu vou falar sobre placa preta. Então, a placa preta do carro. O que é a placa preta e como é que você consegue a placa preta. Tem diversos tipos de placa, várias cores de placa. Então, por exemplo, o mais comum que você vê na rua é o cinza, com fundo cinza com escrito em preto, que é do carro comum. Tem outros, por exemplo, de táxis, ônibus e caminhões de carga, que eles são fundo vermelho, escrito em branca. Tem da autoescola, que é fundo branco com a escrita vermelha. Mas tem o de teste, que é verde, tem o do consulado, que é azul. Então tem vários tipos. E uma delas é a placa de colecionador, que é o fundo preto com a escrita em cinza. Mais ou menos que nem isso aqui. Não é uma placa de verdade, mas eu ganhei de uma amiga minha. Aqui, ó. Então tem o fundo preto e a escrita em cinza. E o que é essa placa? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o seu carro tem mais de 30 anos, que você só consegue essa placa se o carro estiver acima de 30 anos. Quer dizer que seu carro está original, quer dizer que é um carro de colecionador, que ele tem poucas modificações. Como se consegue a placa preta? Bem, é o seguinte, como eu falei, você tem que ter o carro acima de 30 anos e você tem que estar afiliado num clube, normalmente é de carros antigos. Então, aqui tem, sei lá, centenas de clubes espalhados pelo Brasil inteiro. Então vamos dar um exemplo que eu tenho um Fusquinha. Então eu tenho um Fusquinha, ele tem 35 anos, já tenho idade para pegar a placa preta. Ou para qualquer clube de carro antigo, não tem que ser do Fusca, pode ser qualquer clube de carro antigo. Aí eu entro no clube, faço parte deles, eu pago uma taxa anual e eu também pago uma taxa para fazer a vistoria. Alguns clubes eles cobram uma taxa um pouco mais alta de inscrição, e eles te dão de graça a vistoria. E aí o que acontece? Você agenda e você leva o carro. O carro tem que estar pelo menos 80% original. Então, isso quer dizer o quê? Ah, tem que estar original do dia que saiu da fábrica? Não é bem assim. Então, por exemplo, não sei, quebrou o seu volante. Você vai e compra um outro volante igual que tinha antes. Ele continua original. Pode não ter vindo de fábrica no seu carro, mas desse original. Não é um volante moderno, não é um volante esportivo. Se for esportivo, tem que ser esportivo da época e de acordo de se aquele volante vinha naquele carro. Então, bem, você vai lá para fazer a vistoria, você leva o carro. O avaliador, ele tem o laudo dele, e ele verifica várias coisas, e várias coisas têm suas pontuações. Então, por exemplo, pintura, é um exemplo só, aí vai de 0 a 10. Elétrica, de 0 a 10. Tapeçaria, estado dos bancos, forro do teto, também de 0 a 10. As pontuações variam, mas eles têm o laudo deles, e eles somam tudo. No final, a porcentagem, 80% do carro, no mínimo, tem que estar seguindo os padrões de originalidade. E tem coisas que te eliminam. Por exemplo, se você chegar lá na vistoria com o aro da roda dourado, aro 20, você não vai conseguir, entendeu? Não, naquela época não vinha com essa roda e eles te eliminam na hora. Então não é que eles vão avaliar o resto e tirar só alguns pontos por causa da roda. Agora você está com uma pintura texturizada, uma pintura especial que não é do carro, não é da época, eles também não vão avaliar o carro, vão simplesmente falar para você ir embora. Então eu acho isso bacana, porque os carros que tem placa preta, sabe, é como se você tivesse que trabalhar um pouco, dependendo do carro, para manter ele original, para manter ele como relíquia, parte da história. Então eu acho que é legal isso, só que o problema é que muita gente, por exemplo, eles conseguem a placa preta e depois da vistoria, uma vez que eles conseguiram a placa preta, eles vão e começam a modificar as coisas. Mexe no motor, mexe a tapeçaria e deixa a placa preta de colecionador. E aí o que acontece é que muita gente pode ficar meio confusa, ver um carro com a placa de certificado como se fosse uma originalidade e isso aqui está tudo modificado. Então, na verdade, acaba perdendo valor. Por que você colocaria a placa preta? Primeiro porque é legal. Então, é uma coisa diferente, não é todo mundo que tem. Tem essa série de requisitos que eu falei agora para você conseguir a placa preta. E normalmente a polícia e os CTs, eles costumam
encher menos o saco, vendo que você está no antigo que realmente está bem cuidado. Cuidado ao ponto de estar rodando com uma placa preta, como se o carro fosse mais respeitado, independente de qual carro for. As pessoas admiram mais. Lógico, não quer dizer que se estiver sem a placa preta que a pessoa não vai admirar, não é isso que eu estou falando. Mas é como se desse um upgrade assim no carro. E na hora que você vai revender, você acaba valorizando o carro, porque é como se você realmente estivesse mostrando que ele está original, que ele foi avaliado por pessoas que conhecem do carro, que entendem bem, e que não é qualquer porcaria. Como eu falei, muita gente mexe no carro às vezes, depois de já ter conseguido a placa preta. Porém, na maioria das vezes, você ter a placa preta te ajuda a vender, te ajuda a valorizar o carro que você tem. Uma informação importante que eu só fui saber porque eu comprei um carro com placa preta. O que acontece? A placa ele não acompanha o carro, ele acompanha o dono. O que isso quer dizer? Eu comprei o carro, o dono já tinha feito a vistoria, ele conseguiu a placa preta para ele. O laudo está no nome dele. Então, eu, mesmo estando com o carro, mesmo o carro estando com a placa preta, eu preciso fazer uma outra vistoria para mostrar que o carro mudou de dono e mostrar que ele continua original. Então, não é todo mundo que sabe disso. Então, quando você compra um carro com placa preta, é bom para você, para sentir que o carro está mais original? É muito bom. Porém, você vai ter que fazer a vistoria de novo. Então, sim, você vai ter que se filiar no clube, você vai ter que pagar as taxas e tudo mais, para conseguir ter o laudo em seu nome. Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque tinha muita gente que me perguntava em relação à placa, como é que fazia. Eu vi algumas coisas, por exemplo, valores absurdos, que para você conseguir a placa preta você pagava 5, 6 mil reais e que só era para carros importados. Não tem nada disso. Que nem eu falei, acima de 30 anos, em bom estado, você paga sim algumas taxas, mas depende do clube. Tem clube que cobram cento e poucos reais, tem clubes que cobram 800 reais. Depende do nível do clube também. Então, por exemplo, um clube do Fusca, não queria desmerecer o Fusca, mas eles vão talvez cobrar uma taxa um pouco menor, porque vai ter muito mais gente que tem Fusca, do que, por exemplo, o clube do Alfa Romeo. Os Alfa Romeos antigos são carros de valores mais altos, pouquíssima gente tem comparando com o Fusca, então às vezes eles cobram um pouquinho mais caro. E é isso, resolvi tirar algumas dúvidas e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dão um like, compartilhem aqui se vocês puderem e até a próxima.